Boa noite. Verificando a existência de quórum, invocando a proteção de Deus para que haja paz entre os homens e pela grandeza da pátria brasileira, declaro aberta a sessão ordinária de hoje. Imediato nós temos a ata número 16. Algum vereador quer se manifestar? Coloco em votação a ata 16. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovada a ata 16 por unanimidade de votos. Temos também a ata 17. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovada a ata número 17 por unanimidade de votos. Comunico aos vereadores que o projeto de lei número 52, o projeto da lei de diretrizes, ele ficará até na próxima sessão. O vereador que quiser pode pedir por e-mail, vai estar na casa ali, se tiver alguma dúvida. Porque nós temos que votar ele até 30 de agosto, então na próxima sessão nós temos que fazer a votação. Temos também agora, em segundo turno, a proposta de emenda à lei orgânica municipal. Em cima dessa emenda, temos uma lei proposta pelo vereador Osley. Peço para André que faça a leitura da emenda sobre a emenda à lei orgânica. Emenda modificativa 01/2025. Artigo 84. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição do município, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime próprio de previdência social serão aposentados, por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão de aposentadoria. Compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 75 anos de idade, ou voluntariamente aos 57 anos de idade se mulher e aos 62 anos de idade se homem. Justificativa. Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa a presente emenda modificativa que altera a idade mínima para a aposentadoria dos servidores municipais, conforme deliberação tomada em reunião dos servidores no dia 30 de julho de 2025, com ampla participação e aprovação da maioria absoluta dos presentes. Coloco a emenda em apreciação. Se algum vereador deseja se manifestar.
Com a palavra o vereador Oslen. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e população que nos assiste. Temos essa proposta de emenda na Lei Orgânica Municipal, onde a proposta original que chegou a essa casa consta 65 anos a idade para aposentadoria homens e 60 anos mulheres. Isso está na linha terceira do parágrafo 1º do artigo 84. Nós, os três vereadores, Cleiton, Leucir e eu, estamos apresentando uma emenda modificativa, alterando a idade para 62 homens e 57 anos mulheres, que é o que foi decidido, foi discutido, foi apresentado justificativas, no dia 30, para os funcionários. E parece-me, eu não estava no momento, que eu tinha outros compromissos, mas parece-me que foi colocado em votação se aceitavam naquele momento que se aumentasse para os 62 anos. Ou melhor, que não tivesse o aumento para 65 e sim para 62 anos homens e 57 anos mulheres. E naquele momento foi aprovado pelos funcionários 62 anos e 57 para mulheres. Então, nada mais justo que se faça a emenda a essa proposta, corrigindo e colocando realmente aquilo que foi aprovado pelos funcionários. A gente acha que ainda é uma idade um pouco avançada, mas como os funcionários concordaram com essa ampliação de idade, nós aceitamos isso tudo, mas queremos que conste nessa proposta da emenda na lei orgânica, exatamente aquilo que foi decidido na reunião com os funcionários, que seria 62 anos de idade para homens e 57 anos de idade para mulheres. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Dico. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Irene, pessoal que nos assiste aqui. Acredito que na última quarta-feira também estive lá. Fui um dos primeiros que cheguei e o último a sair de lá. E acredito, vereador Gueto, que eu estava lá na votação. Só teve duas pessoas ao contrário, e respeito a decisão dessas duas pessoas. Acho que todo mundo é livre para fazer aquilo que quiser e nas mais boas intenções. Então, eu estava lá e aqui, pelo que eu apreciei lá, não foi essa a tomada de decisão dos funcionários. Então, eu aqui não estou contra diminuir a idade de ninguém, mas eu vou respeitar o que os funcionários decidiram lá. Senão, eu seria injusto contra 130, 140 funcionários que estavam lá. Muito obrigado. Mais algum vereador? Okay. Com a palavra o vereador Leucir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população que nos assiste, analisando a reunião que houve na semana passada, de fato, a gente sabe, e a consultora nos apresentou que houve uma piora nas contas do fundo nos últimos anos. Ela apresentou esses detalhes dos últimos 4 anos, 2022 a 25 até agora. Eu perguntei para ela se ela tivesse uma análise dos últimos 10 anos. Ela não tinha. Bom, 2019 foi o ano que houve o último concurso. Digamos assim, de lá para cá, os que se aposentaram, houve uma degradação relativa a esses anos
no mínimo, de 2019 para cá. Então, são 5, 6 anos. E a consultora não tinha esses estudos. Tudo bem. Mas a proposta encaminhada pelo Executivo, ela vai de encontro ao que ela propôs. Ou seja, a consultora propôs. Se nós não modificarmos isso, 62, 65 é o ideal. Porém, pelo que eu analiso, esse ideal proposto pelo Executivo e pela consultoria é o fato de que, bom, vamos contar com esse número de funcionários concursados. Não vamos diminuir, mas não vamos aumentar. No meu entender, é esse. Então, se propõe essa idade de 62 e 65 perante essa análise. Mas a questão é, e a administração atual, enfim, as próximas, elas não irão fazer concurso? Então vamos deixar assim, a proposta continua assim, mantenha-se o número, quer dizer, não vamos fazer concurso, não, mantenha-se esse número de funcionários, mantenha-se essa ideia, funciona. Mas e a proposta, além do Gueto que comentou sobre essa análise feita pelos funcionários de 62 e 57 anos, ela também entra como uma contrapartida da administração atual em fazer mais concursos. Ou seja, a administração atual faz mais concursos, alguns funcionários que foram contratados emergencialmente, eu concordo que foram substituídos por pessoas que se afastaram do cargo por um período e tal, sem problemas. Mas tem muitos que se aposentaram e não foram nomeados. Então, essa proposta em análise, a emenda proposta por nós, ela também vai ao encontro de que o prefeito, ou seja, a administração atual, poderá nomear mais funcionários. E ela faz um contrabalanço, ou seja, as contas não degradam e você amplia o número de nomeados. Então, é essa a ideia também que eu estou propondo da modificação. Acho que, não sei se o pessoal entendeu, mas é um meio termo. Então, é lógico que muitos funcionários não vão concordar, não gostaram dessa ideia, mas é uma proposta de meio termo, ou seja, os funcionários fazem a parte deles, a administração contrata mais por meio de concursos. É isso, obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Virgílio Bitts. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, população que nos assiste, eu só quero vir dizer aqui, que o último concurso foi em 2019, né? Mas foi prolongado até 2024. Então, a administração chamou pessoas após, por causa da pandemia, nós temos que explicar para as pessoas que não é só aqui, outros lugares também aconteceu. Provavelmente o município vai fazer concurso. Então não é que não saiu mais concurso por esse, porque foi prolongado por causa da pandemia. E outra, vou dar um exemplo bem rápido, saiu um veterinário, pediu afastamento por X, foi chamado outro. Então tem muita coisa que vocês têm que vir explicar para a população. Né? E outra pergunta, eu não participei na reunião dos funcionários. O que foi decidido com a empresa lá com os funcionários? 57, 62? Será que o prefeito ia chamar uma empresa para decidir agora para vir mudar a ideia, gente? Se o prefeito chamou a empresa para decidir 57 e 62, agora acho que o prefeito vai mudar outra, daí nós também somos palhaços aqui daí. Me desculpam, vereadores. Me desculpam. Agora fazer para 65 emenda, porque não sei o que, mas para ainda, não somos palhaços, gente.
Se o prefeito chamou os funcionários todos, decidiram 57 e 62, agora precisa vir emenda justificativa de aba 4? Pelo amor de Deus, cara, eu acho que nós temos que... Uma decisão, isso é coisa de criança brincando na hora do recreio. Tá louco? Agora, se mudar, eu vou lá, arranco o prefeito e o vice lá do gabinete. Se ele fazer isso com os funcionários. Tem muita gente que quer se promover agora, Para, tchê. Sou contra isso aí, presidente. Vamos acatar o que os funcionários decidiram. Não tive na reunião lá, presidente, não pude. Mas eu vi a maioria, 57 e 62, e vamos responder isso aqui, ó. E deu. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Cleiton. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, população que nos assiste. O colega vereador Virgílio falou que o concurso foi estendido até 2024, isso? Foi prolongado. Eu sei que tem contratos feitos, que pessoas que passaram em concursos, mas que não foram chamadas em concursos, e sim em contratos. Então não sei aqui, de repente houve algum engano, houve alguma coisa diferente. E a lei, a emenda proposta por nós, a lei orgânica, me parece que foi votada, que nós votamos na penúltima, né? Reunião, era para 65 anos os homens, isso? E a nossa lei modificativa é para que seja na lei orgânica os 62 anos que os próprios funcionários decidiram na reunião. É simplesmente isso. Obrigado. Mais algum vereador? Peço para o vereador Dico que assuma os trabalhos para poder me manifestar. Assumo os trabalhos da casa e passo a palavra ao vereador Beto Pico. Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, pessoas que nos assistem aqui nessa noite e através do nosso Facebook. Eu prometo que não vou gritar aqui, não vou sair do controle, mas não dá mais para admitir. Vocês continuam, vocês não entenderam que essa emenda que veio para votar outro dia não tem nada a ver com o que vai acontecer daqui para frente. Ficou decidido na reunião lá, foi feita uma votação, 2 pessoas apenas não concordaram em 57 e 62. É essa a idade que vai ser a partir depois dos projetos que vão vir para essa casa, 4 projetos para a gente poder votar para isso acontecer. E aí vocês vêm aqui dizendo que a emenda, a lei orgânica já diz que tem que ser 65, 62. Onde é que está escrito isso? Está escrito isso para as pessoas que vão entrar a partir de agora. O que foi decidido na reunião lá, aquele dia, é 62 e 57. É isso que está bem especificado, que está bem claro. A mulher lá deixou claro, claríssimo, pediu para todos os funcionários que estavam lá, a maioria estava lá. Levanta-se quem é contra e fique sentado quem é a favor. 2 pessoas apenas, que nem diz o vereador, tem que tirar o chapéu para essas 2 pessoas que têm coragem. Disseram que não, são contra, vamos respeitar a opinião delas. Mas a maioria decidiu, então nós vamos respeitar a vontade da maioria. Outra coisa do concurso, vereador Cleiton, vocês têm que se informar um pouquinho antes de vir para cá falar uma bobagem. Porque isso é uma bobagem que você falou aqui. A última pessoa que foi contratada em 2024 estava, sim, no banco do concurso de 2019. E procura lá no portal da prefeitura, no site, que está lá tudo bem informado. E eu acho que é impossível uma administração não querer fazer concurso, porque vai vir um apontamento do tribunal, vai ter que fazer uma hora dessa um concurso. Não adianta vocês virem aqui instigar, dizer que não, eles querem manter só essas pessoas que estão aí. Deixou claro a mulher que estava falando lá, a advogada, para cada pessoa aposentada, tem um estudo feito sobre isso, vereador Oslen. Você que se informa, sabe tanto das leis, você sabe tudo. Tem 4 pessoas para um aposentado.
para hoje o fundão poder se manter. Nós temos 60 pessoas aposentadas que vão ter até o final do ano. 6 vezes 4, 24. Nós temos 150, 160 pessoas. Então a prefeitura vai ter que contratar mais 90 pessoas para poder cobrir esse arrombo do fundo, se nós não fizermos essa mudança. Aí é isso que a prefeitura vai virar um cabide de emprego, porque nós não temos como contratar mais 90 pessoas. Muito obrigado. Peço ao presidente Beto que assume os trabalhos da casa. Reassumo os trabalhos da casa e deixo a palavra à disposição, se mais algum vereador deseja se manifestar. Coloco então em votação a emenda modificativa do vereador Osley. Os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Rejeitada a emenda por 5 votos a 3. Coloco em votação agora a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam, por favor, levantar-se. Aprovada a proposta de emenda da Lei Orgânica por 6 votos a 3. Com o meu. Eu voto também nessa emenda.
Declaro promulgada a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal de Viadutos, número 22, de 15 de julho de 2025. Deixo a tribuna livre por 10 minutos, se algum vereador deseja se manifestar. A palavra ao vereador Osley. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e população que nos assiste. Vereador Virgílio, eu acho que aí teve um equívoco ali quando se falou do colega Cleiton. O que ele comentou foi o seguinte, que todos os contratos emergenciais, assim como nós sempre aprovamos quando é autorizado pela Câmara um contrato emergencial, a Prefeitura segue e realmente seguiu a classificação do concurso. O que ele quis dizer, que eu entendi que ele quis dizer, que essas pessoas poderiam ter assumido de forma definitiva e não temporária, como foi esses contratos emergenciais, como eles já tinham passado num determinado concurso. Foi seguido a classificação do concurso, mas não para cargo efetivo, e sim um contrato temporário, de tempo de serviço, onde não contribui para o fundão, e sim pelo regime geral da Previdência Social. E também concordo, não sei se foi o vereador presidente que comentou, com relação que precisamos de 4 funcionários na ativa para pagar um aposentado. Muito bom isso. Até acredito que nem chega a 4, porque nós, como regime próprio, a parte de contribuição da Prefeitura é maior do que uma empresa privada, então talvez com 3 funcionários hoje, trabalhando concursados e efetivos, paguem a aposentadoria de um colega. Então, o cálculo seria mais aproximado de 3. Mas é muito bom isso para todo mundo, né, fazer um raciocínio sobre esse cálculo. E com relação à nossa emenda, os senhores gritaram, falaram que lá foi aprovado 62 e 57, e por que nós estamos mudando? Primeiro, o artigo 37 da Constituição, ele já afirma que temos que cumprir a lei. O servidor público, o serviço público, só pode fazer o que está previsto em lei. E a lei que foi aprovada ali, eu não achei, acho que é uma falha minha na leitura, alguma coisa assim, mas eu não achei onde consta nessa emenda que é só para os que virão agora. Eu reli ela novamente e não achei. Ali está bem genérico. 65 anos homens e 60 mulheres. E o que foi decidido foi o contrário, 62 anos e 57. Qual é o problema de pôr na lei orgânica exatamente como foi aprovado pelos funcionários, que é o 62 e o 57? Já que eles aprovaram na lei de 65. Vai vir mais 4 leis complementares. Claro, virão as leis complementares, leis de transição e tudo mais. Mas a previsão legal que hoje consta na nossa lei orgânica será 65 anos para homem e 60 para mulheres. Diferente do que foi aprovado e decidido pelos funcionários. E lembrando, o servidor só pode agir conforme a lei. Tem que ter lei prevendo isso. E a lei já está prevendo 65. E o princípio da legalidade, né? Para ser legal tem que ter a previsão em lei. Vamos aguardar as leis complementares, que vai ser uma nova discussão. Espero que ela venha bem, que favoreça esses funcionários, que alguns faltam 2, 3, 5 anos, que não sejam tão prejudicados, né, no período, nessa transição a essa nova lei. Meu muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Leocir.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos que nos assistem aqui e em casa. Vou mudar um pouquinho o assunto. Há alguns dias eu estive fazendo uma visita bem breve na capatazia e entre outros assuntos, fui dar uma olhadinha na madeira, o referente eu tinha comentado alguns dias atrás e tal, mas entre alguns assuntos que foi comentado lá, levantamos o assunto do recolhimento de lixo orgânico, galhos, enfim, e de entulhos, né? Aí eu fiz a pergunta para um dos capatazes lá sobre a situação do entulho. Há alguns dias eu estive visitando a montanha de lixo aí atrás da hípica. Esses dias, outros dias, eu passo quase toda semana aí indo para Barbará e estão jogando lixo lá embaixo, com autorização, com certeza, do proprietário, isso não tenha dúvida. Porém, do nada, assim, eu vi um sofá no meio da estrada. Mas é lixo orgânico o sofá, acho. A madeira, sim. Tecido, talvez não, tenha plástico e outras coisas. Mas não é, na verdade, não é o fato disso, de ter um sofá, mas o fato é que está indo galhos, mas está indo plástico, está indo PVC, está indo ferro, está indo outras coisas. E lá tem uma nascente do lado. Eu não vou entrar no assunto, analise quem analise. Mas aqui está virando um problema meio sério. Tem uns 15 metros de altura aqui, nas últimas chuvas que aconteceram, está ocorrendo uma rachadura. Aqueles 15 metros, eles poderão chegar, se caso as árvores que estão lá abaixo não contenham, ele chega na estrada que desce para Ponta Mansa. Vai criar um problemão isso aí. Mas o fato é que tem ferro, tem plástico, tem de tudo. Eu sei que é difícil a prefeitura que recolhe o lixo fazer essa separação, porque às vezes as pessoas acabam jogando as coisas misturadas. Mas eu levanto esse assunto e pensei a semana passada em levantar esse assunto porque é uma preocupação. E a resposta que eu tive há dias atrás, que eu estive visitando a capatazia, é de que não, nós não podemos mais fazer o recolhimento por causa disso. Por causa que não temos mais local adequado. Muito bem, eu levanto essa preocupação para a administração pública tomar algumas atitudes. Mas sexta-feira, eu me deparo com um caminhão, um Bobcat, recolhendo o entulho. É parede, é tijolo, é cimento, cimento é contaminante. Eu não vou querer discutir, isso é ruim, isso é bom. Mas estavam recolhendo. Ou seja, mudaram de ideia, então. Mas temos um empresário aqui do ladinho, que já faz um tempão que ele pede para ser feito o recolhimento. Inclusive, ele tem ofício da própria Secretaria de Obras, dizendo que eles não vão mais recolher entulho. Ele tem madeira e outros artefatos lá para recolhimento. A pergunta que eu faço, mas que tipo de política é essa? Bom, a madeira, lá num canto, e até ele recebeu multa, essa empresa, o cara está incomodado com isso, tem certa razão, sim, de ficar incomodado. Madeira, deixamos lá. O lixo que é colocado da praça, lá do lado da dele, é recolhido.
Mas lá tem plástico também, tem latinha, tem outras coisas misturadas, é recolhido. Bom, o entulho de algumas pessoas aqui na cidade, parede e outras coisas, está sendo recolhido. O entulho do empresário não está sendo recolhido. A pessoa que é diferente, essa é a pergunta que eu faço para a administração pública para que ela tenha alguma resposta. Mas a preocupação minha também, ela vem de encontro com o lixo orgânico e com os entulhos. Onde é que nós vamos colocar logo mais? Ali está comprometido. Lá embaixo poderá comprometer se caso ocorra alguma denúncia, porque é um local que tem uma certa nascente lá, e é um local que daqui a pouquinho até o próprio proprietário vai se incomodar. Mas é um assunto que eu levantei, e levantei essa preocupação, mas eu acho que a prefeitura tem que tomar uma atitude. Ou recolhe para todos, ou coloque alguma pauta que realmente ela faz o que diz, e não faz o que diz. É isso. Mais algum vereador? Vai lá para o vereador Dico. Senhor presidente, colegas vereadoras, colega vereadora Irene, pessoal que está aqui e o pessoal de casa que está nos assistindo através das redes sociais. Acredito que o vereador Zortea bem falou que a gente quer mudar de assunto. Eu vou falar só uma vírgula daquela última vez, que aqui até eu me exaustei, mas eu acho que falei a verdade, eu não estou arrependido de nada. E quero dizer que mais, eles não se contentaram com aquilo e mandaram mais uma coisa para o promotor, dizendo que o residencial Aconchego é propriedade minha, que é minha, mas quero dizer aqui para a população, para todo mundo que está aqui, que o processo foi arquivado. Então vocês vejam a mentira que estão falando. Depois os vereadores não querem que a gente venha aqui e se exausta. A vergonha das mentiras que estão fazendo. Também era para ter falado naquela outra reunião, mas devido das denúncias e coisa eu não falei, quero aqui, em meu nome, dar os parabéns para toda aquela gurizada lá do CTG, que fizeram o concurso de prenda, peões, piazito, prendinha. Então, a todos eles, meus parabéns. O CTG Fogo de Chão está de parabéns por isso. Quero aqui parabenizar a patronagem, o patrão Silvio, que além de patrão, é um cara muito respeitado, é meu irmão de coração, a Dilce igualmente. Mas quero aqui também falar, e não é culpa da patronagem, né, de alguma coisa que está acontecendo aqui, e o vereador Zortea se diz tanto perfeitinho, que não tem nada de errado, né? Só queria dizer que estão usando o Instagram do CTG para colocar coisa política dele. E não adianta dizer que não, aqui estão as provas, gente. Ó, aqui estão as provas. Então eu me sinto envergonhado, ofendido. O CTG não é partido político lá, nunca foi colocada, e acredito que a patronagem que está não estava sabendo disso, porque eu acho que a Dilce e o Silvio iam tomar uma providência junto com a patronagem. Então eu acho, Dilce, nada contra você, mas faz um Instagram teu, não usar o nome do CTG junto para curtir. Até eu admiro aquele dia das prendas que a tua mulher, eu acho que é a que faz a postagem e coisa, que estava lá, um serviço muito bom que ela está fazendo lá. Mas não para postar no Instagram do CTG. Então isso, acredito que lá tem gente de todos os partidos. Daqui a pouco vai começar a sair uma imensidão. Eu não dou bola para isso. Eu só gosto de vir e falar. Daqui a pouco o pessoal se sente ofendido, porque eu acho que aquilo lá não é. O Instagram do CTG é para postar coisa do CTG. Me desculpa dizer, não é coisa de político. Juventude Rural aqui, olha aqui, ó, sessão da Câmara 21/7, só as coisas tuas. Vamos falar sobre o fundão, olha aqui, ó, curtido por CTG Fogo de Chão.
e outras pessoas. E tem a foto aqui da tua mulher e companhia. Então, assim, eu acho que tem que ter. Não adianta eu vir aqui, eu também não sou perfeito. Tenho meus erros, mas a gente também não pode fazer aquilo que não deve ser feito. Era isso, meu muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, a vereadora Irene. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste aqui e através do Face. Eu também quero comentar um pouquinho, não sei bem, porque não participei da reunião, mas me informei, ouvi do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores que foram na reunião. E eu acho assim, ó, que o André e o Tileca estão aqui, eles não são de duas palavras. O que foi aprovado lá pelos funcionários vai ser sim. Eles não têm cara de lá ser aprovado só 2 pessoas que votou contra e agora eles mudar. Então, vocês têm que entender o seguinte, às vezes o Gueto vem aqui e fala de leis, de tudo. Só que o pessoal lá fora, eles não sabem a lei, eles não estão aqui para ler a lei. Às vezes eles falam a verdade, às vezes mentira, e o pessoal acha que é certo. Então, gente, agora, para continuar isso, para ser aprovado, vai ter mais 4 projetos de lei, gente. Tá? Vai mudar o estatuto, vai estabelecer o pessoal o benefício, o plano de carreira, o estatuto do fundão vai ter que ser mudado. Não é hoje que vai ser mudado. Vai ser aceito o que foi votado lá, gente. Só foi 2 funcionários que votaram contra. Então, acho que eles estão aí, eles vão governar mais 3 anos e meio, e eles não vão querer, os funcionários que estão com eles até hoje, fazer isso. Seria, assim, uma falta de respeito. Então, eu acho que tem que parar de vir aqui nesta tribuna e mentir para o povo, que às vezes o povo não tem como vir aqui ler as leis, as coisas, para saber a verdade. E outra coisa, quero falar bem sério, assim, que eu sou simples, mas sou sincera, e quero dizer para aquele dito informativo de viadutos, que tem a cara de vocês, vereadores, tá? Que quando escreve o meu nome, não precisa riscar em cima. Eu vi meu nome. E eu não tenho medo de nada do que eu falei aqui, não. Como o Cleito acha que eu também tinha medo. Foi adversário que falou, eu não tenho medo. Eu venho aqui, dou a cara para bater e falo. Eu não vou lá e uso um pseudônimo, um apelido para botar as coisas. E até nem gosto muito de redes sociais. Então, quando querem postar em redes sociais, dizem o seu nome, se manifesta e dê a cara para bater, como nós fizemos. E não usar apelido. Muito obrigada. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Virgílio. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora e população que nos assiste. Realmente, Irene colocou as palavras importantes. Eu acho que a gente, quando critica alguma coisa, a gente tem que botar a cara para bater. Não precisa criticar ou falar bem e se esconder. Que eu acho que é uma coisa linda, que a gente levou de casa dos pais, é a gente, o que faz, assumir. Não tu posta isso, posta aquilo e não aparece o nome da pessoa. Daí a gente não sabe quem que está colocando. Pode ser que essa pessoa que coloca, ela não tem nenhum valor dentro do município. Às vezes as pessoas, para ela, se apresenta perante a população, ela tem 1% da aprovação da população. Às vezes é uma pessoa muito importante, mas é difícil. Porque se é uma pessoa importante, ela quer mostrar a sua cara para bater ou para ser reconhecida em viadutos. Diz, ó, a pessoa colocou isso, colocou aquilo. Não, essa pessoa é do bem. Mas muitas vezes não aparece nada. Eu não acompanho isso aqui, não gosto também dessas coisas ali, então só ouço o que as pessoas falam. Então também quero falar, parabenizar a administração, a Secretaria de Obras, especialmente, que estão aí presentes também hoje, pelo belíssimo trabalho que estão fazendo na estrada de São Marcos, que isso nunca ninguém fez, que é depois da Ervateira, que sai no Idanir Vichinieski, que sai lá embaixo na ponte da linha 6.
e a que sai por dentro, que vai pagar o grama, encascalhamento e a largura das estradas e colocação de tubulação. Isso nenhum vereador vem aqui falar. Pode? Liga o microfone aí, vereador. Passei quinta lá, os guris estavam lá trabalhando, até tive que esperar um pouquinho para poder passar. Ficou, ó, nota 1000 a estrada, tá? Encurta um trecho enorme para o pessoal de lá, tá? Maravilhoso. As pessoas que a gente conversou estão muito felizes. Passei quinta-feira lá. Então, assim, ó, parabéns, eles estão continuando com o trabalho. Nas estradas não preciso nem falar, né? Porque você vê que não tem problemas, não tem atoladores, na estrada boa, não tem filmagem de estrada ruim, essas coisas. Então, as estradas do interior estão nota 10. E também, aproveitando uma reunião, o colega vereador Leocir teve lá na ponte da linha 6, e ele falou da situação da ponte. E eu realmente teve o capricho e tirei um tempinho e fui lá falar com os moradores. Moradores para lá da ponte, moradores de cada ponte, pessoas que vivem mais de 40 anos, 50 lá. E perguntei para eles a situação da ponte. Se tem perigo passar por cima da ponte ou não tem perigo. O cara disse que vocês podem passar tranquilo nessa ponte. Aí eu fui por baixo da ponte olhar. Por baixo é laje. A maioria está na laje, a ponte. O problema tem só um. Que na ponta de cá tem uma viga que é de, acho que eucalipto, não sei de quê. Do município de Viadutos. Eu fui lá olhar por baixo. Mas ela está um pouco mais na lateral. No meio, onde passa o peso, é de ferro. É de ferro. Então, às vezes, alguém vai dizer, não, mas não é isso. Não, eu falei, até na próxima reunião, se a pessoa me autoriza, posso dar o nome. O cara mora mais de 40, 50 anos lá. E ele disse, agora, em cima é de madeira. Na ponta de lá, o município vizinho fez errado. Ele fez uma lombadinha, encostou as tábuas uma na outra. Aí tem uma dificuldadezinha, às vezes, o cara tem que ir devagar, senão pode sair fora da ponte. Mas a estrutura, a carcaça, segundo os moradores, não há problema. Eu não entendo em construção, mas eu fui perguntar quem convive lá. E, felizmente, estava por baixo da ponte e vi passar um caminhão. Nós estávamos lá e estava olhando para o caminhão. Não vi perigo nenhum. Mas se tiver dinheiro um dia, uma verba, que venha uma verba para uma ponte inteira, não só às vezes para meia, né, que o município esteja bancando, podem fazer uma ponte com estrutura melhores, toda de material, para melhor ser para as pessoas. E também ouvi o colega Leocir falar com os entulhos, eu acho que um pouco as pessoas têm culpa de botar plástico. Né? E do sofá, isso não foi a prefeitura que levou. Tenho quase certeza absoluta. A prefeitura não ia levar lixo, pelo amor de Deus. O município. Então faço mais uma. Indo para a linha 3, até a prefeitura que foi tirar. Tinha um sofá, fica um bom tempo lá. Tem mais uma. Tem um sofá na entrada do Rio Quinto, na parada do ônibus. A prefeitura levou lá também? Está lá, na parada do ônibus. Está lá o sofá. Então, assim, tem coisinhas que a prefeitura erra. Mas a prefeitura não vai fazer uma coisa que ela não pode fazer. Às vezes, os plásticos, o negócio dessas... Aí até concordo, mas daí a própria pessoa está fazendo errado, porque se tu desgaia uma árvore, tu bota só os galhos da árvore. Não aproveitar e botar outros lixos. Outros lixos tem o caminhão que recolhe os lixos secos na cidade. É nós que somos um pouquinho relaxados. De não pegar e botar numa bolsa. Então não é a prefeitura culpada, é nós que deveríamos separar o lixo. Mas de vez em quando o bichinho não deixa. Então essa história do sofá nós temos que resolver aqui lá no Rio Quinto. Aquele que não é a prefeitura que coloca. Obrigado. Mais algum vereador? Palavra ao vereador Cleiton. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Irene e a população que nos assiste. Eu só venho falar um pouquinho, na verdade, não sei se é explicar ou me defender sobre, na penúltima reunião, o vereador Alvadi falou que eu falei para alguém que eu não quis colocar a emenda da bancada do PSB e da bancada dos vereadores, porque a casa do idoso não ia sair. Então eu só vou ler aqui, colega vereador, o ofício que veio do deputado, que eu acho que o senhor se equivocou na hora de falar, do que trata essa emenda. Informo que o município de Viadutos
foi indicado no Orçamento Geral da União de 2025 como beneficiado de emenda parlamentar individual para ser aplicado no fomento ao setor agropecuário, a pedido da bancada de vereadores do PSB e do diretório do PSB de Viadutos. Então, eu acho que o senhor se equivocou. Todos nós sabemos que quando uma emenda vem para o setor da agricultura, essa emenda tem que ficar no setor da agricultura. Então, não sei se houve um equívoco, ou o senhor foi, de repente, mal intencionado, alguma coisa assim, mas... Posso falar? Acredito que não foi mal intencionado. E as pessoas que vieram me dizer, acho que não disseram só para mim, disseram para o vereador Beto também, então. Mas o ofício aqui está explicando muito bem. Eu não estou dizendo que o ofício não está, mas o que vieram me dizer foi isso aí. Eu não estou te questionando do ofício, nenhum. Só quis explicar que o ofício é esse e não tem o que a gente mudar, né? E pode ficar tranquilo, vereador, que a gente está já tratando com o deputado Heitor, e com certeza logo ali a gente vai conseguir, sim, uma emenda para a Casa do Idoso, e que Deus abençoe e que consiga, né, que a gente consiga juntos fazer essa obra que é tão importante para o município. Então, não vamos querer, eu acho que criar picuinha entre partido, né, vamos focar no que é o principal, que é trabalhar para as pessoas, trabalhar para o nosso município. Obrigado. Mais algum vereador? Peço para o vereador Dico que assuma os trabalhos para me manifestar. Assumo os trabalhos da casa e passo a palavra ao vereador Beto Piccoli. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas que nos assistem, apenas para... Vou bater de novo mais uma vez na mesma tecla. Vou ler aqui o artigo 84A da emenda que nós acabamos de votar aí. Poderão ser estabelecidas em lei complementar municipal. O que significa isso? Que essas leis virão para casa, ainda não estão aqui. O primeiro passo foi dado, foi votado, foi dado a aprovação, foi aprovado para a prefeitura começar a trabalhar, a administração começar a trabalhar em cima desses projetos que virão. Primeiro projeto, modifica o estatuto. Segundo projeto, estabelece o plano de benefício. Terceiro projeto, plano de custeio. E o quarto projeto, a estrutura do fundo. A partir da promulgação da lei, nós começaremos a tratar dessa emenda, dessa nova regra que vai ser feita com aquilo que os servidores aprovaram lá naquela reunião de quarta-feira. Então, até agora, a gente votou aqui, e eu deixei bem claro, vereador Oslen, o senhor já tinha saído na reunião, eu fiz questão de perguntar, o vereador Leucir ainda estava lá, para a advogada colocar bem esclarecido o que nós estávamos votando e o que é o projeto. E ela deixou bem claro lá que nós estávamos votando, apenas aprovando a administração a fazer esse estudo. Então, vocês jogaram na última sessão que nós já estávamos decretando que a aposentadoria dos servidores seria 65 e 60. Não. A aposentadoria dos servidores será de 62 e 57, como eles decidiram, e quem vai entrar na prefeitura a partir de agora com concurso sabe que vai ser de 65 e 60. Aí é que muda. Esses que vão entrar a partir de agora. Queria falar também aqui um pouquinho do que o vereador Dico comentou. Não é admissível se usar uma rede social de uma importância, de uma comunidade, tão importante para o município, todo o povo gosta do CTG. E desde que eu me lembre, desde antes de ser vereador, nunca aconteceu um fato desses. Nunca foi revertido em benefício próprio. Por que a pessoa que administra lá as redes sociais, que é sua esposa, vereador Leucir, só postou o que interessava
ao senhor vereador. Ela não teria o direito nem de postar, nem do senhor e nem de ninguém, porque o CTG não é não bota política lá dentro. Nunca se falou em política lá dentro do CTG. O vereador Dico, depois eu vou dar a palavra para o senhor. O vereador Dico foi presidente vários anos. Está aqui o Beber, que foi presidente lá, desculpa, foi presidente do CTG. Nunca se colocou política. Nunca um prefeito sentou na mesa para discutir quando ia repassar alguma coisa para o CTG, dizendo vocês votam em A ou B. Nunca. E tem que tirar o chapéu para aquelas pessoas que estão lá trabalhando de graça no CTG e que fazem esse papel tão bonito. Então, pode falar, vereador, eu vou deixar o senhor. Pode falar. Na verdade, presidente, tem curtidas da atual gestão, sim, tem, de monte. Da mesma forma. Não, vereador, acho que você está enganado. Vem curtir. Tem muito tempo que essa. Desde o início do seu mandato tem sido curtida essas coisas, mas não tem nada da administração. Só se tiver de ontem para hoje que eu não vi. Mas o que me passaram ali que eu vi é só, exclusivamente as suas palavras aqui, as suas postagens foram curtidas naquela rede lá. Outra coisa que eu queria falar, a vereadora Irene. Irene, não vamos ser ingênuos. Quem é esse informativo Viadutos? É a cara das pessoas que estão aqui denunciando toda hora, falando mal. É a cara de vocês, vereadores. Alguém ligado a vocês está fazendo. Por que não bota a cara e diz eu sou fulano de tal e eu sou do informativo Viadutos? Mostra a cara quem está falando. É gente que quer se esconder atrás de alguma coisa para criticar a administração que vem numa sequência de 3 mandatos, 2 mandatos, mais esse agora, um sucesso, trabalhando para o povo, com olhar para o povo e não olhando para o umbigo de cada um. Porque tem gente aqui dentro que só olha para o seu umbigo e só quer se promover. Eu sou grosso, fui grosso e vou continuar sendo grosso. E jamais vão me convencer ao contrário de que essas denúncias, eu falei aqui na reunião passada, PSDB, desculpa, é PSB mesmo, eu digo aqui agora, é PSB. É isso que eu digo. E o senhor, seu vereador Cleiton, ninguém está discutindo aqui o que é o ofício, mas que o senhor falou para pessoas aqui em Viadutos, que falaram para o Dico e falaram para mim também, que a casa do idoso, que a casa de apoio ali, seria a mesma coisa que a usina de etanol que não vem nunca, o senhor falou. Muito obrigado. Reassumo os trabalhos da casa e deixo a palavra ainda à disposição, se algum vereador deseja se manifestar. Vereador Odir, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Irene, pessoas que nos assistem. Venho nessa tribuna a pedido do grupo dos trilheiros, a trilha do boi, que foi realizada ontem na linha Lambari, organizada pelos organizadores lá, Só Canela Clube. Foi um sucesso, mais de 600 inscrições feitas. Agradecer a equipe da saúde que estava presente lá, médico, enfermeira, vários secretários presentes, prefeito, vice. Agradecer o apoio que eles deram. E, em nome deles, agradecer a todos que participaram. E até pedir desculpas, às vezes, que não conseguimos atender da maneira que era para ser, apesar da chuva, mas deu tudo certo. Então, que fica o agradecimento aqui a todos. E esperamos pela próxima. Valeu? Muito obrigado e tudo de bom. Mais algum vereador? Não havendo mais proposições, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 18 de agosto. Boa noite a todos.